Amém. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Irmãos, uma grande missão aqui de substituir nossos pastores insubstituíveis, né? E eu peço para a igreja esteja orando por eles que estão viajando. É obrigação nossa, irmão, de orar, de guardar pelos anjos dessa igreja, né? Que tanto nos abençoa, e é responsabilidade nossa estar orando quando ele sai, né? Sai porque tem algum motivo, mas você esteja orando, pedindo proteção, graça, sucesso na viagem, que é muito importante. Que a igreja vele pela aqueles que estão viajando, fazendo, pelos nossos pastores. Amém? Isso daí é uma coisa muito boa. Sobre o XP, gente, vão, invista. Eduardo, é bom, não é? Tem gente que pensa que ser evangélico, ser crente, vai ter uma vida muito sem graça, é nada, gente. A gente se alegra muito na presença de Deus. O nosso Deus é um Deus de alegria, um Deus de festa, né? Você pode ver que na Bíblia, todo o roteiro da Bíblia, de vez em quando Deus fala, faça uma celebração, faça uma festa. Deus é o Deus da alegria, né? Mas da verdadeira alegria, não é da falsa, não. Não é dessa que envergonha, não. Não é dessa que traz sofrimento, não. É da alegria verdadeira, que é estar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, temos visitante hoje? Sejam muito bem-vindos, viu? Você não é visitante, não, você já é da casa. Seja bem-vindo. Eu não sou o pastor da casa, eu sou o STEP, um STEP, mas a gente está a serviço de Deus, serviço da palavra de Deus, e temos que exercer a nossa função, né? Claudinha fez, né, Frau? Eu vi a pregação, viu? Maravilhosa, parabéns, glória a Deus. Gente, eu estava, quando o pastor me escalou aqui, eu já começa, né, a acender o alerta, né, Cláudia? O que eu vou falar? O que Deus vai falar? O que eu vou buscar? Mas, voltando numa coisa massiva que a nossa igreja tem falado do ano do refrigério de Deus, a gente tem vivido isso, tem tomado posse dessa profecia para nosso ano, para a nossa igreja, e a gente só vai obter refrigério uma vez que a gente esteja na presença de Deus, na presença do Pai, não distante de Deus, mas junto ao Pai, como filhos que devemos ser, né? Então, hoje eu queria falar sobre uma palavra muito, mas muito conhecida do povo de Deus, do povo que lê Bíblia, né? Que está ali em Lucas 15, que fala do filho pródigo. E quando nós vamos ler esse texto, nós temos 3 personagens dessa palavra, que é o pai, o filho mais novo e o filho mais velho, né? Os 3 passam muito ensinamento. E hoje eu queria falar sobre o pai. Sobre o pai. Né? Sabe que tem gente que gosta. Essa palavra tem algum título? Tem. O amor do Deus Pai. Seria mais ou menos assim. É o amor do Deus Pai. Né? E eu vou ler o texto aqui, se o irmão puder pôr, né? Do 15 ao 32. Lucas, capítulo 15. Isso, é isso mesmo? Do 11 ao 32. Desculpa, irmão. 15, 11. Diz assim a palavra de Deus. Disse um certo homem tinha 2 filhos. Do 12. E o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte de bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua.
e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e correu e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos seus cidadãos daquela terra, ao qual mandou para o seu campo apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou-os. E o pai disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e dança. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondeu ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e tu nunca me deste um cabrito para alegrar-se com meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens, como meretiste, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e se achou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando nos deparamos com o livro de Lucas, a gente vê 3 parábolas semelhantes nesse versículo 15. Nós nos deparamos com uma ovelha perdida por um pastor, e ele sai em busca dela e se alegra a achá-la. Em seguida, Jesus relata uma dracma perdida por uma mulher que ela procura em sua casa com muita vontade de achar aquela moeda, aquela dracma, e ela acha a moeda e também faz festa, como o pastor fez festa. E em seguida, ele nos revela o próprio Deus dessa palavra, porque certo aqui fala, quando vem falando assim, certo homem tinha 2 filhos, esse homem era Deus. Ele não era outra pessoa senão Deus. Um Deus que ele se revela através da palavra de Jesus, que é uma das missões de Jesus, revelar Deus. Porque você já pensou que Deus, a gente conhece muito de Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo, a gente já vê o nascimento, já lá em trás, né? Isaías, tudo falando messianicamente, aí vem João Batista, relata o nascimento, pula lá um pouco, mas depois relata Jesus
né, no seu ministério, né, a partir ali do batismo dele. Então a gente conhece muito a Jesus. Mas Deus é uma interrogação para o ser humano. Deus é uma interrogação. Mas Deus vem sendo aqui descrito, trazido por Jesus. Ele vem revelando a Deus, revelando Deus como um pai para nossas vidas, para nós, seres humanos, porque Deus, ele é tão grande, mas tão grande, que a nossa percepção é impossível conhecer a Deus. Porque Deus, ele é infinito. Deus não tem idade. Moisés queria ver, mostra a tua glória. Ele falou, não pode, Moisés. Não seria consumido se me visse. Né? E qual o teu nome? Não tenho nome. Aí Deus falou assim, eu sou. Olha só, eu sou. Porque Deus é tão grande que ele não cabe nesses pronomes, adjetivos que nós, seres humanos, podemos dar. Não tem como. Como uma coisa mortal, que nós somos mortais, pode entender o imortal. Tem como? Imortal. Não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Não tem. Deus é Deus, supremo, unânime. Não tem adjetivo. Ele fala, eu sou. Olha só. Eu sou o quê? Aí a gente vai viajando na maionese. Porque nós somos pequenos perante, né, tão grande coisa, infinita coisa. E é o que Deus é. Grande. Mas Jesus vem aqui e nos apresenta esse Deus maravilhoso, grande, sem tamanho, como Pai. Olha só. Ele nos apresenta como Pai. Como Pai, o nosso Pai, o meu e o seu Pai. E aqui, quando ele fala, ele descreve esse filho, a gente aprende tanta preciosidade. Essa é uma das parábolas mais ricas, mais, como que eu vou falar para você, de informações. Se você for, eu comecei a estudar essa parábola, é demais, gente. O pai dá muita coisa, o filho, o outro, cabeçudo que ficou lá, nos ensina demais. É quando nós estamos na igreja, mas não estamos na presença. Aquele lá tinha tudo. Ele tinha tudo, não faltava nada, mas o coração dele, fechado. Muitas vezes somos nós. Somos crentes, mas vivemos com o coração fechado. Vivemos, né, com mesquinheza. Vivemos não vivendo aquilo que o Pai é, o que o Pai dá, que o Pai se mostra. Né? O Pai chegou e falou, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu, isso aqui é tudo teu, tudo besteira. Para que você ficar com o coração duro? Para que você querer o mal do teu irmão? Mas uma coisa, a palavra nos ensina. O mais novo, quando sai de casa, o pai deixa ele ir. Por quê? É o Deus que nós temos. Olha as cadeiras aqui vazias. Deus não obriga ninguém a estar aqui. É uma opção. Ele ama tanto. O Pai ama tanto a nós. O amor dele é tão grande que ele não quer que você venha para cá porque alguém trouxe, porque é obrigado. Não quer. Deus quer que você esteja de interesse de coração. Que você esteja porque você sabe quem ele é. Entendeu? Você também não pode estar aqui pelo que Deus vai te dar ou pode te dar. Não venha para a igreja pelo que Deus pode te dar. Ele não quer esse amor. Não é uma troca. Você não pode dizimar aqui para que Deus te dê 100 vezes mais. Aumente. Não. Você tem que dar, ofertar a Deus porque você o ama. A gente cantou aqui. A gente ama a Deus. Então, muitas vezes, a nossa adoração a Deus, ela está completamente errada.
completamente errada. É de uma forma que não é para ser. Deus fala, eu não quero o teu dízimo, eu não quero a tua oferta, não é assim que eu quero. Eu quero você, eu quero o teu coração, eu quero você inteiro para mim. Porque Ele se dá inteiro. Ele se dá tão inteiro. É tão difícil entender um Deus que sacrifica o seu filho por mim, por você. Quem diz é loucura isso? É loucura isso. Eu pegar minha filha aqui, sacrificar ela por um pedófilo, por um estuprador, por um assassino. Foi por isso que Jesus fez. É loucura ou não é? Dá para compreender isso? Não. Dá para a gente aceitar esse amor. Mas compreender nem eu, nem você, ninguém. Porque é o quê? É muito grande. É muito além da nossa capacidade. É muito. Mas isso não impede que a gente cumpra o quê? Muitas vezes ele fala, quando você me buscar de todo o vosso coração, de toda a vossa força, de todo o vosso conhecimento, é o que Deus espera de nós. Ah, então, irmão Hélio, já que eu não entendo, eu largo mão. Não. Não, senhor. Você cumpre o seu papel de buscar de toda a sua capacidade, de todo o seu amor, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. É o que Deus espera de nós. Amém? Aqui, quando Deus revela com nós o relacionamento de Deus conosco, é o que Ele quer fazer a ponte de nos revelar o querer de Deus para nós e, assim, o amor de Deus por nós. Jesus tenta passar aqui e aí ele passa de uma maneira muito, como se diz, bonita. Um filho que decide deixar a casa de Deus, deixar a presença do Pai, onde ele tinha conforto, tinha luxo. Mas nós não somos assim? Nós somos assim. Nós somos desse jeito. Nós trocamos Deus por coisas banais. Aquele lá falou o quê? Vou encher o bolso de dinheiro, nunca vai acabar. Não é o que a gente pensa? Não vai acabar nunca, não. Eu vou viver, eu vou deixar essa vida chata aqui, que aqui não acontece nada. Legal eu estar lá com meus amigos, comendo, farrando, vou curtir a vida como se não houvesse amanhã. O problema é que há o amanhã. Aí a palavra fala que o quê? Veio o quê? Veio o deserto na vida. Todos nós temos, sabia? Sabia que a nossa vida é igual à estação do ano? Pode olhar a vida de vocês. Tem a primavera, o verão, o outono, não é assim? É desse jeito a nossa vida. De altos e baixos. Nossa vida é assim. Por quê? Porque o frio, quando vem o frio aqui em Garanhões, é sobre todo mundo, não é? Não tem como fugir daquilo, é o inverno. Nossas vidas também. Ninguém vai viver uma vida no auge. Pode ser milionário e não vive. A gente, muitas vezes, é testado. A vida nos testa. Né? Pode ser o cara mais vivo do mundo. Às vezes está depressivo aí. Mas, voltando aqui para a palavra, esse rapaz mais novo, quando ele sai ali à procura de alegria, de coisas que o mundo dá, ele começa a ver que não era muito assim, não. A pior humilhação para um judeu, gente, é cuidar de porcos. Olha, era melhor, olha, podia varrer rua, limpar esgoto. Pense aí, qualquer coisa de vocês aí. Limpar fossa. Era muito mais digno do que cuidar de porcos para os judeus. É uma coisa assim. E comer o que os porcos comiam. Então, aí é o mais baixo do mais baixo. É quando aquele jovem, ele cai em si, a palavra fala. Ele cai em si. Assim, ele despertou. O problema hoje da humanidade é que há pouco despertamento.
Eduardo, lá fora, há pouco despertamento. É uma massa maior que vive comendo as bolotas de porcos. Muito maior, muito maior. E gostam disso, e se acostumam com isso. E não cai em si. É um povo que não cai em si. Está acostumado com aquilo, está achando gostoso aquilo, e está sabendo que aquilo traz dor, sofrimento e perdição. E o pior do mundo, e o pior de tudo, é perder a sua alma. O que é pior. Ainda que fosse só aqui, vá lá. Você não vai viver 100 anos mesmo. Depois tivesse vida boa. Mas não tem. Que você perde a sua salvação. Perde o direito. Perde o direito de estar com o Senhor, que está no paraíso, está na glória de Deus. Isso é para você pensar. Isso é perigoso. Isso daí, a pessoa tem que cair em si. Porque se não cair em si, meu Deus do céu. E costuma, e parece que vai ser, eu não sei o que acontece, mas a banda do diabinho, Satanás, o encardido, vai puxando, e vai levando mais e mais e mais. Por que assar a nossa terra? Se preocupa em fazer um XP, em tirar esse jovem, tirar nós também dessa imundície de carnaval. A gente tem lá a família, lá, às vezes passava na nossa... Nós tínhamos uma dó, né, Flávia? Tudo pintado, bebo, caindo, e arrastando os filhos e filhas, e a mulher, às vezes, está indo sem querer. Ô, irmã, tudo, que coisa feia. E aquilo... Uma coisa assim, para nós que tem o discernimento, fala o quê? Isso daí é papel de bobo, papel de fazendo bobo da corte. É como se o Satanás estivesse brincando com aqueles bonequinhos, né? Fica fazendo assim, mais ou menos assim. Bebo, achando bonito, cansado, suado, arrastando a família. O quê? A Sara se preocupa em levar nós para um ambiente santo, saudável, onde a gente glorifica a Deus, onde a gente lá escuta uma palavra, se alegra, tá? Aí o jovem gasta a sua energia mais com coisa santa, não com coisas que insultam a Deus. Isso não, isso nunca. Isso, glória a Deus. E eu mesmo tenho 2 filhas. Se eu deixar em casa... Vai passar um desses aí, bora com nós. Daqui a pouco está ridículo também. Porque o mundo adota. Não é assim? Aí está ridículo lá, de pintado de besta, e nós olhando aquilo. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar. Nós estamos o quê? O povo que vigia. O povo que já faz tempo caiu em si. Caiu em si. E sabemos, não. Eu e Flávia lá em casa, não. Nossas filhas têm que crescer o quê? Os caminhos do Senhor, para que elas amanhã venham nos agradecer. Não como filhos, aí tem dia que vão aí ver relato de filho. Não, minha mãe me ensinou nesse caminho de perdição, numa penitenciária, numa cadeia, né? Então, gente, nós não podemos, nós temos que vigiar. Esse jovem caiu em si. Agora, uma pérola que tem nessa parábola, é que, quando ele caiu em si, ele lembrou-se do quê? De um pai. E era um pai bom ou um pai ruim? Um pai bom. Ele tinha o registro de um pai que era um pai maravilhoso, que foi um pai que deu exemplo, tratava bem os funcionários, os empregados. Tanto é que ele falou, é melhor eu ser empregado do meu pai do que estar comendo a lavagem dos porcos. Muito melhor. Então, é minha e sua obrigação criar um lar onde fique registrado em seus filhos que ali ele tem um abrigo. Ali ele tem amor, ali ele tem onde voltar.
Porque, gente, uma vez no Rio de Janeiro, Flávia lembra, eu fiz um curso lá, né, de missionário no Rio de Janeiro, e a gente foi para Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu, e ali era pesado mesmo, era as madrugadas, e a gente fazia pelotão de 4 pessoas, e a gente ia abordar os drogados, os moradores de rua, os do crack, aquela turma pesada mesmo. E quando a gente tentava resgatar eles para levar para um abrigo, né? E a maioria falava, eu fugi de casa porque meu pai era um lar destruído, meu pai abusava de mim, meu pai maltratava, era lares destruídos. E eu reparei que quem não tinha o lar destruído, porque também tem aqueles que abandonam como esse, a gente conseguia resgatar esses que não tinham o lar destruído. Era o mais fácil de levar para o abrigo. Esses outros, eles tinham no coração de não existe um lar. A ideia de lar para ele, de abrigo para eles, não existia mais. Porque o pai e a mãe destruiu em casa. Estão entendendo? Vocês conseguem compreender a responsabilidade minha e sua de crescermos segundo o Evangelho, de sermos pessoas que constroem famílias, mas famílias unidas, debaixo da palavra de Deus, para que não aconteça o que acontece com muitas, que eles perderam a bússola de família, perderam o norte como família, porque a família é destruída. Agora esse não, esse lembrou do pai que tinha. Agora eu falo para você, ainda que você perdeu, ainda que o teu pai não foi presente, não foi um bom pai, uma boa mãe, você teve um lar destruído, você tem a Deus a buscar. Você tem um pai, que é Deus, que Jesus revela aqui, que você pode buscar, que você vai encontrá-lo. Buscar-lhe-ei e acharei quando buscar de todo o coração, diz a palavra de Deus. Ele não está, o outro errou, mas ele não. E ele revela um Deus, gente, que é até cômico. É engraçado. Ele fala que quando ele vê o filho, quem sai correndo? O pai. Deus sai correndo. O Deus sai correndo a encontro do filho. Que coisa linda, cara. Eu nunca vi. É o único momento na Bíblia que fala que Deus deu uma carreira, não foi? Que Deus sai correndo. Não tem outra passagem. A pressa de Deus em te resgatar do mundo. A pressa de Deus em tê-lo na companhia dele. E você, muitas vezes nós o quê? Trocamos Deus. E trocamos Deus por coisas tão banais, por coisas tão artificiais, que só trazem dor, que é tão vazio. Eu já troquei Deus por tanta coisa, que hoje eu falo, meu Deus, que bom que eu já pedi perdão, já está no mar do esquecimento, não vou buscar, não vou pescar, mas eu falo assim, meu Deus, como eu pude deixar esse pai tão triste? Como eu pude virar as costas para esse Deus tão maravilhoso? Mas muitas vezes nós deixamos. Muitas vezes nós deixamos. Mas o pai espera. A palavra fala que ele estava ali, ó, quando o filho riscou lá na frente, o pai já estava aguardando ele. Gente, a palavra é tão rica em detalhes que o filho, ele faz o quê? Um texto para falar para o pai. Ele fala ou não fala um texto? Vou buscar Deus, né? Chegar aí o meu pai, olha, vamos ler ali, onde foi, ó. Ó, ele vai falar assim, ó. Ó, o que ele vai falar para Deus, ó. Cadê, ó? Vamos lá.
Deixa eu ver aqui. Ele fala, ó, 17, né? Então, caindo em si, disse: quantos dos trabalhadores do meu pai tem pão, fartura, e eu aqui morrendo de fome? Olha só, ó, levantar-me-ei e irei com meu pai. E direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Mas quando você lê lá na frente, quando ele encontra o pai, gente, olha só. Ó, o 21, né? Ó. Isso. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Olha só, em seguida, o 22. Mas o pai disse ao seu servo, o pai não deixou nem ele completar. O que ele ia falar, o outro texto que ele tinha guardado? Trata-me como um dos teus empregados. Deus, ele nem cogitou tratar o filho como empregado. Está entendendo como você é amado e eu sou amado por esse Deus? Ele nem cogitou que ele poderia falar, esperar o filho se humilhar um pouquinho mais, de se rebaixar um pouquinho mais. Ele não esperou o filho se rebaixar. Tamanho alegria do pai tê-lo de volta. Você não sabe o quanto você é amado por Deus. Nós não temos noção do amor desse pai por nós. Mas você também não tem noção do desprezo que nós damos a esse Deus. Muitas vezes. Machuca, Cláudia, deve machucar muito mais esse pai. Já imaginou a noite desse Deus, quando o filho, ele sabia que o filho estava ali, comendo, sendo humilhado, maltratado. Agora, a única coisa que tinha que acontecer, porque não adiantava ele lá buscar o filho, não é assim. Ele precisava que o filho caísse em si, que o filho tivesse um despertar. Porque sem esse despertar, não teria o quê? Arrependimento, conserto. Nós precisamos ter o despertar. Nós precisamos. Para que o conserto seja verdadeiro. Para que haja verdade na conversão. Verdade em mudar os caminhos. Porque senão não há. Senão não tem. Senão é artificial. Mas Deus manda que aquele filho tome o lugar de filho, de príncipe naquela casa. De príncipe, de amado. Tem o outro irmão lá. Agora, uma coisa também é uma pérola, sabe que é? É que quando o outro quis ir embora, Deus deixou, né? Você não vê Deus insistindo, filho fica, não. Que Deus sabia que aquilo ali foi um processo. Não foi um dia que o mais novo acordou e falou, vou embora. Ele já estava triste em casa, já reclamava de tudo, já murmurava, que não é assim, né? Nós seres humanos não somos assim. Então, o pai já via o filho, que o coração dele já não estava mais em casa. Aí o nosso Deus é um Deus que ele exalta assim a liberdade. Ele sabia que não ia estar aí com interesse de coração ali. Uma pessoa murmurando, reclamando, não adianta, Deus não quer isso. Agora, quando o outro que não foi embora estava em casa, aí o que ele faz? Ele vai convencer o outro, alertar o outro, trazer o outro para uma posição que o coração dele devia ter. Com aquele lá, o pai senta e conversa. Ele começa, meu filho, esse teu irmão estava perdido, estava doente, estava doido, estava atrapalhado da cabeça, mas ele voltou, se regenerou. Era preciso nos alegrar. Quer dizer, ele gastou tempo com esse que não foi embora. É nós na igreja. É nós na igreja.
Muitas vezes o nosso coração, a gente está na cadeirinha aí, mas está com o coração longe de Deus. Às vezes a gente vem aqui, sabia que tem gente que vem com o coração tão fechado. Esse louvor de novo, esse louvor está alto, a igreja está muito fria, e não sei o quê, esse mesmo povo, antes estava quente, era melhor, não é assim? É a água, é não sei quem, sentaram no meu lugar. Não, gente, quando você está com o coração embaralhado, tudo é motivo. Aquele sentou ali onde eu sento, não sei quem. Gente, vocês não imaginam a roupa não sei de quem. Por quê? Era esse. Nada estava bom para ele. Ele estava na casa de Deus, mas nada estava bom para ele. Aí o quê? O pai perde um tempo de consertar. Porque ele está na posição, só precisa ser consertado. Ele estava ali, ele não abandonou o posto dele. Estava ali e não estava, mas estava. Então, é preciso que a gente entenda Deus como um pai para nossas vidas. É preciso que você tome posse de filho desse Deus. Gente, não há alegria completa sem Deus. E para mim e para você, deixa eu falar uma coisa. Para todos que estão aqui e estão em casa, não há mais volta para você. Você pode até pensar. Não há, não. Não há mais volta. Quem conheceu a palavra de Deus, quem conhece lá, esse Jesus que nós conhecemos, dá para virar as costas para ele? Dá para tentar, mas nós não chega nem na esquina, já volta logo. Não dá não para ir longe. Não dá, porque a gente sabe que para nós, porcos, não dá não. Não dá para encarar mais chiqueiro, não. Não dá não. Não dá de jeito nenhum. Eu, quando cheguei em Bom Conselho, aí eu comecei a criar porcos. Né? Comecei a criar uma criação lá. E aí comprei 3, dos 3 comprei 20, ia crescendo assim. Aí um dia eu era gerente de uma loja e eu tive que ir lá de manhã, já fui arrumadinho. Eu fiquei a 5 metros dele e já fiquei cheirando a pouco. E já fiquei com cheiro. Quer dizer, gente, nós não servemos mais para isso. Não servimos mais para o pecado. Glória a Deus por isso. Não bata mais cabeça, não. O nosso caminho, é uma caminhada, sabe, para frente. Nós não podemos desistir dessa carreira. Não tem mais volta. Não tem, gente, não adianta. Né? Quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar, não sabe viver. Eu choro muito com aquele hino, e é verdade, que eu já pisei em outros solos, mas não dá, lá não dá mais para mim. Minha alma não dá ali, não dá para chegar nem perto. Eu não quero mais entristecer o Espírito Santo. Quem já pisou, não consegue mais voltar. Porque nós somos selados, carimbados. Você pode não enxergar, mas em você tem um carimbo. Tem um carimbo do Espírito Santo, do Senhor, falando, isso é propriedade minha. Isso é propriedade minha. Quando aquele pastor perdeu a ovelha, ele deixa as 99 guardadinhas aí, como quem diz, deixa a sua ovelha aqui dentro da igreja, eu vou buscar lá no mundo essa daí. Mas ele não vai se perder, não. E trouxe, e fez festa, se alegrou. Aquela mulher também perdeu a dracma. Aquela dracma tem um mistério. Aquela dracma tinha muito valor para ela, não era uma moeda simples, não. Acho que ela suou para trabalhar, né, para ganhar aquilo ali. E ela fez o quê? Procurou, Deus fez justiça, ela achou e se alegrou com as colegas, com as amigas, fez uma festa. Acho que trocou a moeda, fez uma festa, mas falou, mas eu recuperei. Entendeu? É sobre nós ter o propósito de buscar Deus. Ter o intuito de caminhar em direção ao Senhor. Quer viver o refrigério? Quer viver? Não saia da presença de Deus. Tenha Deus como Pai.
Tenha Deus como um pai. Gente, já imaginou o outro dia que esse jovem se acordou? Já pensaram? Na cama, naquele quarto dele. Será que ele agradeceu ou não? Ele agradeceu muito. Acho que nunca mais, eu tenho certeza, nunca mais ele saiu. Porque ele tinha o melhor de Deus e não dava valor. Eu e você tem o melhor de Deus. E a casa do Pai é o melhor. Eu tenho meus pais vivos, glória a Deus por isso. E eu sou um cara que eu fui o único filho que saiu. Nós somos em 5 lá. Tem um, é adotado, mas é meu irmão também, que ele é um primo, irmão. E os outros ficaram todos perto do pai. Todos fizeram, Flávia sabe, meu pai mora numa chácara de 5.000 metros quadrados. E todos fizeram casa em volta. Eu fui o único que bateu asa e voou, né? Eu o único que bateu asa e voou. Mas toda vez que eu vou passear lá, quando eu saio de casa, eu choro muito. Porque é o meu ninho, concordam comigo? Eu nasci ali, estão meus pais, minha mãe. E eu, assim, fico pensando, meu Deus, meus pais têm mais de 80 anos. Quero Deus que vivam muito, muito, muito. Mas como eu não posso estar direto lá, faz 3 anos que a gente esteve lá, o que acontece? Eu sofro muito, porque eu não posso estar muito longe, é muito gasto, nós somos muita gente para ir de avião, tem que ser rápido, e agora é pior ainda, à frente de uma loja. O que acontece? Eu sofro muito e saio de lá chorando, Lara, chorando mesmo, que nem criança, com medo de ser a última vez. Porque eu tenho no meu coração, meus irmãos, que se tudo der errado na minha vida, que se todas as portas se fecharem, se o chão do meu pé se afastar, eu tenho a casa dos meus pais. Que se eu chegar lá, meu pai, minha mãe, vão o quê? Me receber. Vou ter uma cama, vou ter roupas, vou ter um prato de comida, eu vou ter amor, eu vou ter tudo. Isso é um consolo para mim. Aí eu saio e choro, porque eu falo, e se um dia eu não tiver? E pode ser que algum de vocês aqui não tenham mais um lar para voltar. Esse lar que eu estou falando. E se você não tem, eu quero dizer para você hoje, você tem um Deus. Você tem um Pai que espera você. E se você estiver afastado dele, quando você se levantar para ir na direção dele, ele vai correr até você. Vai te abraçar. Vai te pôr roupas novas, calçado novo. Vai botar sandália no teu pé e vai falar, filho, eu não quero saber de nada. Eu quero você na minha presença. Eu quero que você viva aquilo que eu tenho para você. É esse Deus que a gente tem. Um dia, se eu não for primeiro, meu pai vai. Mas o consolo que eu tenho na minha vida é que eu tenho esse Deus. Porque se eu não tiver uma casa lá em Amparo, no interior de São Paulo, eu vou poder me ajoelhar onde eu estiver e falar, Senhor, sou teu filho, eis-me aqui. Me aceita como eu estou. Eu quero abandonar tudo. Mas me adote. Mas me toma como filho novamente. E eu sei que esse Deus vai me receber no seu coração. Vai receber você também. Como recebeu esse aqui. Ele não está olhando para o que você fez, para o que você deixou de fazer. É tudo o que importa é o hoje, o agora, o que ele tem para você. Amém, gente? Entenda o amor de Deus na sua vida. Entenda o amor desse Pai por você. Você sabia que só existisse você, Jesus viria e pagaria o preço. Ele pagaria por você. E às vezes você fala assim, que sou eu? Quem sou eu? Não sou nada, sou um pecador. Pare de falar que você é pecador. Pare de falar que você é fraca e fraco.
e diga: eu sou filho do Deus vivo. E se eu não posso, Deus vai me levantar. Se eu estou caído, Deus vai me erguer. Se eu estou derrotado, mas para Deus eu sou um vencedor. Amém, gente? É esse Deus que Ele nos mostra. Deus tem ciúmes de você, tem amor por você, e Ele te espera. Fique de pé nessa noite. Faça desse louvor que Lara vai cantar agora, faça a tua oração nessa noite. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom. Abra a tua boca, se Deus tem sido bom para você, cante essa canção. Não tinha valor, mas teu amor pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Esse amor de Deus é ousado. Esse amor de Deus não tem tamanho. Esse amor de Deus, Ele é infinito por você. Agora você pode ir em encontro desse amor. Você pode deixar tudo que te afasta desse amor de lado hoje e buscar a presença do Pai, buscar esse amor, porque Ele quer te encontrar. E Ele marcou essa noite aqui com você que está em casa também. É tempo de refrigério. Esse jovem encontrou refrigério quando ele se caiu em si e foi em busca do Pai. Ali a sorte dele mudou. Ali ele se despertou o amor de Deus. Vá ao encontro desse amor. Vá buscar esse amor. Ele te espera. E Ele não vai te decepcionar. O mundo te decepciona. As pessoas te decepcionam. Agora mata dentro de você esse desejo de se afastar de Deus. Conserta dentro de você. Caia em si e busque esse Deus. Busque esse impressionante amor. Aleluia. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói
montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas e as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Posso encontrá-lo e merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém, igreja. Bate uma salva de palmas para Deus. Viva o refrigério na presença do Pai. Esse jovem nunca mais, tenho certeza, que ele virou as costas para esse pai. E também tenho certeza que esse irmão mais velho também se consertou. Ele entendeu ali o amor do Pai. Entenda você também. E não saia mais da presença. E se saiu, volte. Se saiu, volte. O nosso Deus é o Deus de pegar pela mão e levantar. Amém. Amém, gente. Glória a Deus, aleluia. Vamos encerrar nosso culto maravilhoso. Glória a Deus. Semana pastores já vem, já assume o lugar dele. Que glória. Amém. Bote sua mão assim. Feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esse amor que o Senhor nos mostra, nos revela. Senhor, muitas vezes somos esse filho pródigo nas nossas ações no dia a dia. Muitas vezes, Senhor, não vamos tão longe, mas vamos em direção àquilo que é os porcos de nossas vidas, aquilo que nos afasta do teu querer, Senhor. Mas, Senhor, não desista de nós. Nos dê força, Senhor, para buscar a tua presença. Para se a gente se afastar, cair em si, Senhor, e voltar para os teus braços, Senhor. Não nos deixe, Pai. Não nos deixe nunca se perdermos, Senhor. É o que nós te pedimos. O mundo, Senhor, vem com tantas coisas, tantas ilusões, Senhor. Mas o teu amor é maior do que tudo isso. Então nos revela teu amor, Senhor. Nos fortifica e nos dá entendimento, Senhor, de nunca sair da tua presença, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Com a sua mão assim ainda, que o grande amor de Deus, esse amor infinito, a graça, a paz, seja com todos nós hoje e sempre. E eu vou usar aqui, tomar posse da palavra do nosso pastor. Vá para a melhor semana da sua vida. Amém. Glória a Deus. Para sombras, escala as montanhas pra me encontrar.